empreendedorismo, a gente vai falar sobre perspectiva, a gente vai falar sobre carreira, a gente vai falar sobre o livro dele, vai falar sobre ideias disruptivas, a gente vai falar sobre fé. Isso é muito legal. E a minha história com o Kaiser foi muito interessante, cara, porque em 2017... Foi 17, né, cara? Foi 17. Eu fui palestrar no evento em Maringá e aí o Kaiser tava lá e eu via um cara lá no cantinho, assim, vestido com... Você tá de smoking? Eu tava de... Não era isso, cara? Eu tava de terno, Você tá de colete, terno, de gravata. tinha um troço aqui por baixo, assim, um coletinho. Isso aí. E eu falei, caramba, tal. Eu fui bater um papo, tudo bem. Humildaço, assim, humilde que eu digo, pô, super simpático, super educado. E aí não batia muito, assim, o que eu vi com o resultado empresarial que você tinha, assim, foi muito engraçado aquilo. Bom, então tô recebendo, Kaiser, obrigado aí pela visita. Obrigado, Chega junto, aqui a casa é sua. Convite. E, cara, antes da gente começar, conta um pouco da tua história, porque tua história, cara. Tua história, cara, que tá nesse livro diferente, aqui, ó. né? Cara, ela é muito legal, cara. É, um pouquinho da minha história, tipo, cara, na minha cidade é muito comum os pais irem para os Estados Unidos, né? Até conheci, até um apelido, assim, de ser governador Valadólares, né? Então, a maioria das pessoas vai para os Estados Unidos. Quase todo mundo que mora lá tem um parente nos Estados Unidos e tal. Então, os meus pais foram para os Estados Unidos, eu tinha 2 anos de idade e me deixaram com meus avós. Então, fui criado pelos meus avós até os 9 anos de idade. Onde Não, peraí, eles foram para os Estados Unidos para ganhar vida. Para ganhar vida. E Kaiser fica aqui com os avós. Eu fiquei com os meus avós. E daí eu fui para os Estados Unidos com 9 anos de idade. Então eu fui conhecer os meus pais com 9 anos, porque eu não lembrava de nada, né? Aí morei um tempo com a minha mãe, eles já eram separados quando eu cheguei lá. Eu morei um tempo com a minha mãe, foi um inferno. Por causa de padrasto, caraca, essas coisas tudo. Depois eu morei um tempo com meu pai também foi complicado. E tinha uma madrasta também bem complexo mesmo, tipo, bem traumático. E daí eu quis vir pro Brasil, mano, com 15 anos de idade, até 13 ou 14 anos de idade, eu quis vir pro Brasil. E aí era assim, vivia na casa de um, na casa de outro, muita humilhação. Quanto tempo você ficou lá, então? Fiquei lá dos 9 aos 13 ou 14. Na verdade, um ano depois das Torres Gêmeas terem caído. Ela caiu em 2001 ou 2002? 2001. Então foi 2002. Então isso. Eu fui de 98 a 2002 que eu fiquei lá. E aí você ficou quanto tempo na sua mãe e quanto tempo no seu pai? Eu devo ter ficado mais ou menos na minha mãe 1 ano e meio. Então foi um fato até interessante. Fiquei 1 ano e meio, uns 2 anos morando com a minha mãe. Só que eu estudava numa escola bilíngue, que falava português, o professor brasileiro. Então eu sabia falar uma palavra em inglês, né? Mesmo morando nos Estados Unidos. E daí eu pedi pra morar com meu pai, por causa de uns problemas na casa da minha mãe. Aí fui morar com meu pai, aí eu pedi pra estudar uma escola americana. Aí, mano, foi igual Tarzan no meio dos macacos. Ninguém falava em português, velho. Ninguém. Foi muito massa que eu aprendi a falar inglês em 2 meses, mais ou menos, né? Porque eu não tinha outra opção. E melhor do que meu pai e minha mãe, que já tava lá há muito tempo. E construí um inglês sem sotaque. Tanto é que quando eu estou nos Estados Unidos, ninguém fala que eu sou estrangeiro, ninguém fala que eu sou brasileiro. Sim. Na verdade, eles falam que eu sou indiano. Parece indiano. Por causa do sotaque. Agora, quando começa a conversar, eles sabem que não, porque o indiano tem um sotaque carregadaço, né? De indiano. E daí eu morei lá um tempinho e quis vir pro Brasil por causa de problemas com madrasta, com padrasto. E fui morar um tempo aqui no Brasil, também foi complexo. Aí meu pai veio, foi mais uns transtornos. É bem traumático, assim, né? Quem conhece a história, dá pra ver depois, assim, a fundo, é bem humilhante, é bem bastante episódios loucos. Tipo assim, eu saí da casa da minha mãe porque minha mãe ficava transando com um cara na minha frente, vendo pornografia e tal. Umas coisas bem cabulosas, assim, de tipo... Você tem irmão? De imaginar. Tenho 5 irmãos, mano. Todos americanos. Só eu que sou brasileiro na minha família. Então, tipo... Cara, eu não sabia dessa história da América, não. Mas foi assim, a melhor coisa, na verdade acho que foi a melhor, se não uma das únicas coisas que os meus pais fizeram por mim, mas foi muito massa, que foi deixar eu passar lá um tempo, mesmo que foi um tempo que eu sofri bastante. Sim. Foi muito bom porque eu aprendi inglês, né? Legal. Aí eu vim pro Brasil, aí eu fui morar com a tia, fui morar com o outro e tal, aí daqui a pouco com 16 para 17 anos de idade, na época do Orkut,